Hoje vamos aprender algo muito importante para a nossa fé, que realmente significa uma igreja relevante. Não estamos falando apenas de um prédio, mas de um propósito de Deus que confiou a cada um de nós. Você já parou para pensar se a igreja ainda faz diferença nesse mundo? E mais, qual é o seu papel nisso tudo? Então, antes de respondermos essas perguntas, vamos orar para iniciar essa aula. Senhor, meu Deus, meu Pai, primeiramente gostaria de te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos aqui, Pai. Abençoe a vida de cada juvenil e que cada ensinamento venha descer aos nossos corações e à nossa mente. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, juvenis, eu sou Maria Eduarda e estou aqui para fazer a leitura bíblica da lição de hoje. E o primeiro livro está em Efésios 4, de 1 a 6. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. E agora 1 Pedro 2, de 1 a 10. Deixando, pois, toda a malícia, e todo o engano, fingimentos, invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vás crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Cristo Jesus. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores se aprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. O termo igreja é usado atualmente para referir-se ao templo onde os cristãos se reúnem para cultuar ao Senhor. Geralmente está associado a uma denominação e a uma liderança pastoral. Esse é um dos entendimentos possíveis no que diz respeito à igreja, de forma simples. Só que quando falamos de igreja, nós estamos falando de uma instituição organizada de forma civil, dentro da lei, dentro dos parâmetros, que vai constituir isso e ela tem uma identidade. Toda igreja tem uma identidade denominacional. Cada cristão deve e precisa congregar uma igreja, porque isso faz parte da nossa vida como cristãos e quando aceitamos a Jesus como Salvador. Cada igreja vai ter sua história, ela tem uma liderança e ela segue uma função denominacional e eclesiástica, sendo ela congregacional, presbiteral ou episcopal. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, para a Bíblia, nós vemos que a palavra igreja, traduzido do grego, que é eclésia, leva a um significado muito mais profundo. Significa a reunião de um povo por convocação. E no contexto bíblico, ela aparece referindo aos discípulos e aos seguidores de Jesus. E nós temos o início oficial da igreja quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando eles estão esperando a promessa de Jesus que viria o Espírito Santo, um Consolador. E ali, no dia de Pentecostes, isso se concretiza. E ali nós vemos a primeira aparição da Igreja de Cristo, com os seus discípulos e com aqueles que estavam reunidos. E quando vem a primeira pregação de Pedro, que temos ali mais de 3.000 almas que aceitam Jesus de forma instantânea. Juvenis, hoje vamos falar sobre algo que muita gente acha que conhece, mas quase ninguém entende de verdade. Você sabia que para a Bíblia, igreja não é só um lugar, mas um povo?
Quando ouvimos a palavra igreja, logo pensamos em um prédio, um templo ou uma denominação. Mas no Novo Testamento, a palavra usada é eclésia, que significa pessoas chamadas para fora. Isso quer dizer que a igreja é formada por pessoas que foram chamadas por Deus para viver o evangelho no dia a dia, não só aos domingos. Jesus deixou algo muito claro quando disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Repare que Jesus não disse o templo, nem a instituição, mas a minha igreja. O fundamento da igreja não são paredes programadas ou evento. O fundamento é Cristo. Uma igreja relevante é aquela que permanece firmada em Jesus, mesmo quando o mundo muda. A Bíblia também nos ensina que a igreja é o corpo de Cristo. Isso significa que cada cristão tem um papel importante. Ninguém é inútil, ninguém é indispensável. Quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um cresce, todos são fortalecidos. A relevância da igreja está na unidade, no amor e na comunhão. Agora pensa comigo, juvenis, você tem vivido como parte da igreja ou apenas como alguém que frequenta um lugar? Ser igreja é viver o evangelho em casa, na escola, com os amigos e nas escolhas diárias. Você sabia que a igreja primitiva impactou o mundo sem templos, sem recursos e sem influência política? Eles tinham algo maior: a comunhão, fé e compromisso com Cristo. É por isso que até hoje a igreja continua viva. E lembre-se, a igreja não é apenas onde você vai, é quem você é em Cristo. Daqui a pouco vamos entender ainda mais sobre o nosso papel nessa igreja relevante. Desde a eternidade, Deus tinha feito uma promessa a seu filho Jesus que lhe daria uma noiva. E essa noiva é a Igreja Santa Imaculada que Deus preparou para seu filho Jesus na consumação dos séculos. Sobre isso é toda a história da Bíblia, a história de redenção, a história do sacrifício de Jesus, o preço que ele pagou. Tudo por causa dessa promessa que Deus fez a ele. E quando você começa a pensar o que é ser igreja e qual é a sua importância dentro da igreja, nós podemos lembrar agora das alegorias que Paulo usa para se referir à igreja na carta de Efésios e na carta de 1 aos Coríntios. Paulo compara a igreja de Cristo a um corpo. Ele fala que a igreja de Cristo é um corpo onde Cristo é o cabeça. Cristo controla, direciona e guia a igreja. E nós, os membros, os irmãos da igreja, todas as pessoas que aceitaram a Jesus, que professam a fé em Jesus, que seguem firmes com ele, que são a verdadeira igreja, fazem parte do corpo. Ou seja, no corpo humano, por exemplo, não existe uma parte mais importante do que a outra. Todas as partes têm funções específicas e são igualmente importantes. E assim como Paulo nos ensina que nós somos parte do corpo de Cristo, cada um na sua função designada por Deus, nós temos que enxergar que como um corpo, nós precisamos estar saudáveis com Deus, manter uma vida de intimidade com Deus para não prejudicar todo o andamento do corpo. Isso mesmo. A Bíblia, ela nos mostra que Jesus é o alicerce da igreja. Sem Cristo, não há igreja verdadeira. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 11, diz que: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O que nós vemos é que sem Cristo, como a rocha, como fundamento, a base, nós não teríamos uma igreja bem firmada, fundamentada nos dias atuais. Eu sempre achei que a igreja era um lugar que a gente vai só aos domingos, mas agora estou percebendo que é muito mais que isso. Ai, já vai dar 7 horas, o culto começa daqui a pouco. Acho que hoje eu não vou não. João me chamou para a confraternização da igreja. Ah, mas eu já tinha marcado futebol com os meninos. Ah, não vou para a confraternização não. Já são 11 horas, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer hoje, mas eu ainda não li a Bíblia. Ah, mas eu estou muito cansado. Deixa para amanhã eu leio. Será que eu estou vivendo como parte da igreja ou eu só estou frequentando um lugar? A edificação da igreja aparece no textuário desta lição, em Mateus 16:18, que diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O apóstolo Pedro ensina que o fundamento da igreja é Jesus Cristo, a pedra principal. Assim como toda construção precisa de um alicerce firme para ser segura e estável, a igreja só permanece firme quando seu alicerce é Jesus. Pedro afirma que esse fundamento é seguro, chamando Cristo de pedra viva, eleita por Deus, preciosa e pedra de esquina. Nas construções antigas, a pedra de esquina era essencial, pois definia toda a estrutura do edifício. O que precisamos entender é que a igreja só está segura quando é construída sobre Cristo. Além disso, o apóstolo Pedro explica que a igreja é formada por aqueles que creem em Jesus, e cada cristão é uma pedra viva, edificada por Deus para formar uma casa espiritual. Paulo escreve aos cristãos da cidade de Éfeso que Deus constituiu Jesus como cabeça da igreja principal. Paulo aponta para o funcionamento do corpo, que é governado e dirigido pela cabeça. E essa mesma analogia será utilizada pelo apóstolo Paulo para fazer essa mesma comparação com a igreja. O corpo humano é dividido por vários membros e cada um tem a sua função. E sem um membro do corpo, ele não funciona e não existe outro que possa substituir esse membro que foi perdido. A mão não consegue fazer a função do pé e nem o pé fazer a função da mão, porque são independentes e cada um tem a sua função. E assim também é a igreja. E cada um tem a sua funcionalidade. Nenhum consegue funcionar fora do outro ou no lugar do outro. Tudo tem o seu devido lugar. E todos vão compor esse corpo, né? O corpo da igreja, sendo Cristo o principal, o cabeça, aquele quem dirige, pois nele está todo o governo, poder e autoridade que foi dada por Deus. Se eu sou parte do corpo de Cristo, as minhas atitudes afetam toda a igreja. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ah, agora eu entendi. A igreja não é só onde eu vou, é quem eu sou em Cristo. Quero viver como parte de uma igreja relevante. A igreja de Cristo possui certas características que nós vamos falar agora. A primeira delas é que a igreja de Cristo ela é universal, ou seja, significa que ela é composta por cristãos de todo mundo, independente de nacionalidade, como a própria palavra fala, tanto judeu como grego, mas que aqueles que professam e confessam que o Senhor Jesus é o seu único Salvador. Que a nossa responsabilidade é de levar o nome de Jesus para que outras pessoas de todo mundo também façam parte da igreja de Cristo. Outra característica importante é que o ambiente de igreja, de comunhão entre os santos, deve ser o nosso lugar preferido. Deve ser o lugar onde você deve estar mais alegre. Porque a própria palavra fala que o salmista Davi dizia que valia mais ficar um dia nos atos do Senhor, na Santa Igreja do Senhor, do que 1000 em qualquer outro lugar. Isso é uma evidência, uma característica que o ambiente eclesial, o ambiente de igreja que vocês frequentam, é saudável, é bíblico e é guiado pelo Espírito Santo. A igreja, por ser um lugar onde o Espírito Santo de Deus está presente de maneira palpável, ele está aqui de maneira que ele não está em nenhum outro lugar da terra. Deve ser um lugar seguro, dinâmico, alegre, poderoso, correto, amável e digno da presença de Deus. Juvenis, quando pensamos em uma igreja relevante, logo imaginamos estruturas gigantes, equipamentos de ponta e milhares de seguidores, não é mesmo? Mas a história nos prova algo chocante. A igreja foi mais poderosa exatamente quando ela não tinha nada disso. Pense comigo, a igreja primitiva nasceu sem dinheiro, sem apoio, sem políticos, sem prédios próprios e, para piorar, era considerada ilegal. Seus líderes eram caçados e mortos. Pela lógica humana, esse movimento deveria ter desaparecido em poucos meses. Mas o que aconteceu foi o contrário disso. Sem exército, sem armas, eles viraram o Império Romano de cabeça para baixo. Mas como? Ora, porque eles não dependiam de estrutura externa. Eles tinham uma força interna inquebrável. Eles não tinham Marte, mas eles tinham vida. A sociedade antiga não conseguia ignorar aqueles cristãos. Enquanto o mundo romano era egoísta e cruel, a igreja cuidava dos doentes que ninguém queria tocar, alimentava os pobres, cuidava dos órfãos e vivia uma união sobrenatural. Eles não atraíam as pessoas com shows ou eventos, mas com a verdade vivida na prática.
A relevância deles não vinha do palco, vinha do caráter. Eles não ofereciam entretenimento, ofereciam uma esperança real para uma sociedade que estava quebrada. A história também deixa um alerta grave. Ao longo dos séculos, sempre que a igreja começou a focar em ter poder, luxo e aprovação da sociedade, ela perdeu a sua força espiritual. A lição histórica é clara: a igreja deixa de ser relevante quando tenta imitar o mundo. Quando trocamos a essência do evangelho pela aparência do sucesso, nos tornamos apenas mais uma organização humana sem poder de transformar ninguém. Juvenis, entenda isso de uma vez por todas. Relevância não é popularidade, relevância é fidelidade. Uma igreja relevante hoje não é aquela que se adapta para ser aceita pela cultura, pelo mundo, mas aquela que vive o amor e a santidade de forma tão intensa que o mundo é obrigado a notar a diferença. A igreja primitiva já fez parte dela. Agora a caneta está na sua mão. Você é a continuação dela. Por isso nós entendemos que a verdadeira relevância acontece quando a sua vida se torna a prova inegável que Jesus está vivo. Nós vemos que desde o início os cristãos eles viviam em unidade, em comunhão. Então eles se reuniam para orar, para adorar, para aprender mais sobre as escrituras juntos. A convivência comunitária é uma parte essencial da igreja, pois com ela nós podemos crescer juntos com os nossos irmãos. Com o crescimento dos cristãos foi necessário surgirem os templos, onde até os dias de hoje nós nos reunimos. Inclusive, algumas pessoas acreditam que nós podemos reunir nas nossas próprias casas, sendo nós mesmos as igrejas. E eles dizem isso usando como base os cristãos primitivos, que reuniam em casas. Mas isso é uma mentira, porque os nossos irmãos primitivos só reuniam em casas porque eles não tinham autorização do Império para construir templos. E a partir do momento que eles foram autorizados a construir templos, essa foi a primeira coisa que eles fizeram. Nós, como igreja, temos necessidade de estarmos em união. Precisamos entender que essa é uma verdade. Precisamos reunir juntos. Fala, juvenis! Esta é a pergunta do momento. O mundo confunde relevante com famoso ou na moda, mas não é isso. Uma igreja relevante é aquela que faz falta se deixar de existir. É uma igreja que responde às perguntas que a sociedade está fazendo com as respostas eternas da Bíblia. Ela não se amolda à cultura, ela impacta a cultura. Quais são as marcas? Eu destacaria 3 essenciais. Primeiro, fidelidade à palavra. Ela não negocia a verdade para agradar pessoas. Segundo, amor em ação. Ela serve a comunidade, cuida dos pobres e acolhe os feridos, não só com discurso, mas com a prática. Primeiro, se ela é cristocêntrica. O show não é do pregador nem da banda. Jesus é o centro de tudo. Se a igreja tem Jesus no centro, a Bíblia na mão e o amor no coração, ela é relevante em qualquer época. Então, seja relevante, seja bíblico, seja cristocêntrico. Deus abençoe vocês! Então, juvenis, a igreja ela é relevante e é aquela que conhece o seu fundamento, que é Jesus Cristo, e conserva a sua identidade bíblica nos dias atuais, se apegando e se firmando no seu fundamento, na sua pedra de esquina, que é Jesus Cristo, que é o fundador da igreja. E sem ele não há possibilidade alguma de existir igreja. E
agora chegou o nosso momento tão especial. O momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto Mil Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. E agora vamos para o nosso quiz. Primeira pergunta: quando uma igreja é biblicamente relevante? Letra A: quando cresce numericamente. Letra B: quando oferece boas experiências religiosas. Letra C: quando acompanha tendências culturais. Ou letra D: quando permanece fiel à palavra e transforma vidas. Tempo na tela. A resposta certa é a letra D, quando permanece fiel à palavra e transforma vidas. Segunda pergunta: o que mais faz uma igreja perder sua relevância espiritual? Letra A: distanciar a prática cristã da verdade bíblica. Letra B: pouca participação dos jovens. Letra C: falta de presença nas redes sociais. Ou letra D: resistência a mudanças organizacionais. Tempo na tela. A resposta certa é a letra A: distanciar a prática cristã da verdade bíblica. Terceira pergunta: onde começa a verdadeira relevância da igreja? Letra A: nos projetos sociais. Letra B: na sua estrutura e organização. Letra C: na transformação espiritual dos membros. Ou letra D: na comunicação extrema. Tempo na tela. A resposta certa é a letra C, na transformação espiritual dos membros. Quarta pergunta: qual atitude mostra que a igreja está conectada com Deus? Letra A: buscar aceitação cultural. Letra B: focar apenas em atividades internas. Letra C: manter comunhão com Deus e viver a palavra. Ou letra D: adaptar a mensagem para evitar confronto. Tempo na tela. A resposta certa é a letra C, manter comunhão com Deus e viver a palavra. Agora a nossa quinta e última pergunta: qual é a missão central de uma igreja relevante? Letra A: resolver problemas sociais. Letra B: atender necessidades emocionais. Letra C: tornar a fé mais acessível. Ou letra D: anunciar o evangelho e formar discípulos. Tempo na tela. A resposta certa é a letra D: anunciar o evangelho e formar discípulos.
E esse foi o nosso quiz, espero que vocês tenham acertado todas as perguntas. Deus abençoe cada um de vocês que ofertaram. E neste momento vamos orar para encerrar a nossa aula. Senhor, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos estudando da Tua Palavra. Pedimos para que o Senhor nos ensine a sermos uma igreja fiel e fundamentada em Jesus Cristo. Continue conosco durante esse dia, ó Deus, que a Tua presença e o Teu Espírito Santo seja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Tchau! Tchau! Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? A paz do Senhor. Não pode falar juvenis, não. Por que você não colocou aqui? Eu que não gosto, mas é pessoal. Foca. 1, 2, 3 e... Nós estamos falando apenas... Errei. Ó. Você quer orar? Pode ser. Qual Você que é quer a frase impactar, de né? Que já começa com uma pergunta. O que é igreja? O que é uma igreja? Não sei. Amiga, Todas as partes. Vamos lá. Que. Meu Deus, agora eu me perdi no meu raciocínio. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo. Calma aí, que eu errei. ele sabe. Não sabia, não, desculpa. Pode ir. A edificação... Velocidade. Não, não acredito. A gente vai sair daqui 11 horas. Ô, gente, sério. Fala, fica aí. Ai, meu Deus. Serão. Agora Para, é sério. Completar a música, perdão. Que, cara? Mas é constituída por Deus. Não. Calma. Não, tá certo. Calma, mas eu ia falar outra coisa. Mas é edificada pelo próprio Deus. Por que mudou, meu cara? O próprio, Não, né? eu mudei uma palavra, eu ia ficou falar bom. outra coisa. Copo humano, né? Então, juvenis, a igreja é revelante. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?